Muito obrigado pela sua intervenção. Passava imediatamente a palavra ao Dr. Flávio Cardoso para nos falar da temática dos riscos e consequências da infiltração do crime organizado nas instituições governamentais. Bom dia a todos. Vou quebrar o protocolo e me pronunciar sentado, em razão dos slides que vão ser projetados. De lá eu não consigo enxergá-los. Eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas na mesa, na pessoa do professor Helder Valente Dias, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer ao professor Célio Jacinto pelo convite, cumprimento a todos que foram vencedores de estarem aqui até essa hora, aguardando o meu pronunciamento. Fico muito feliz. Eu comungo também da ideia do professor Guedes Valente, no sentido de que são poucos mais valorosos. Eu me sinto, assim, às vezes, até mais motivado do que, às vezes, um auditório cheio que as pessoas não estão motivadas, né? Então, eu agradeço muito. Eu estou em casa porque tenho um relacionamento excepcional com a Polícia Federal e tenho aqui vários amigos, e é mais uma oportunidade. Hoje, para mim, vai ser um desafio enorme, porque eu acho que eu vou fazer a palestra mais rápida da minha vida. Eu tenho aqui, acho que 15 minutos ou 20 para falar sobre um tema de alta complexidade. Meu trabalho de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E até que, enfim, eu achei um professor, um português, o professor Guedes conhece, professor Jonatas Machado, que topou o desafio de falar sobre esse tema, que é um tema que a maioria das pessoas tem medo. Tem medo porque quando a gente começa a falar sobre isso, nós esbarramos aí em grandes personalidades, em grandes autoridades. Ou seja, que a delinquência organizada, de fato, ela está entranhada dentro do Estado, nas instituições governamentais, na polícia, no Ministério Público, na magistratura. E não é só a nível de Brasil. Isso é muito grave. Eu, brevemente, conto para os colegas aqui presentes da onde que surgiu o interesse pelo tema. Em 2003, eu estava num congresso do Ministério Público e conheci, por acaso, um colega promotor de justiça do Rio de Janeiro. E lá eu comentava aí que eu começava, no próximo ano, um doutoramento na Espanha, em Salamanca, sobre crime organizado. Ele falou, poxa, você gosta de crime organizado? Eu falei, gosto e quero estudar mais. Ele falou, então isso vai te interessar. E tirou um bilhete, um papel do bolso e me deu o papel. E nesse papel era um folder que estava escrito o seguinte: você, menino carente da comunidade, quer se tornar um delegado, um juiz, um promotor, um advogado ou até mesmo um político? Nos procure, iremos ajudá-lo. E tinha lá um telefone. Eu olhei aquele papel e me chocou. Eu falei, mas, colega, você está de brincadeira. Ele falou, não, isso foi apreendido em um morro no Rio de Janeiro. Isso nós estamos falando de 2002, 2003. Isso me despertou e eu fiquei sempre muito preocupado com esse bilhete, com esse anúncio. E eu lembro que eu comentava com vários colegas nos anos subsequentes e não era muito levado a sério. Os colegas diziam, mas você está muito fantasiando demais, isso não existe. Como que organizações criminosas vão manter pessoas na faculdade, em pós-graduação, em instituições? E o tempo foi me mostrando que era a mais pura verdade. Passado alguns anos, nós tivemos aí a prisão de uma advogada, daquele Marcola, que depois veio a confessar que foi bancada na época da faculdade por organizações criminosas. E hoje o cenário, inclusive, de autoridades que pedem exoneração para trabalhar em grandes bancas de advogados, como se isso não fosse uma saída de uma instituição para trabalhar em prol de uma organização criminosa. Então esse é o panorama triste e complexo que nós temos vivido. E isso foi só para dar uma ideia inicial da gravidade da situação. Eu acho que poucos têm noção da gravidade do assunto. Poucos. Porque é um assunto, volto a dizer, delicado, perigoso de se comentar. E eu me dispus a estudar. Isso chamou a atenção do meu orientador
em Coimbra, e ele disse, vamos, porque eu acho que é um assunto de extrema relevância. Então eu vou, nesses poucos minutos aí que me sobram, tentar passar para os colegas uma ideia de como é que funciona isso. Aqui não tem o meu e-mail, como vai ser muito rápido a palestra, depois se alguém tiver interesse nesses slides, pode me escrever, é bem fácil, é meu nome, flaviocardosopereira@hotmail.com. Quem quiser depois me pedir esses slides, eu passo, não tem problema nenhum, você vai ter tempo de ler com calma. Professor Santos, pode mudar, por favor? Então, o tema é esse. flaviocardosopereira@hotmail.com. É meu nome, flaviocardosopereira@hotmail.com. Então, o tema é esse, o que eu chamo de reconfiguração cooptada do Estado. A infiltração da delinquência organizada nas instituições que fazem parte do governo. Pode mudar, professor. O estudo começou a partir do momento em que eu encontro esse professor em Coimbra e coloco para ele essa inquietação minha no pós-doutorado, e ele diz, vamos estudar. Eu gostaria de estudar também esse tema porque me interessa. E ele me aponta um livro que até então eu não conhecia, porque era um livro muito recente, e esse livro, de fato, ele vem a abrir as portas do estudo, no sentido de que, eu não sei, eu espero que alguém já tenha lido esse livro, é um livro que foi editado nos Estados Unidos pelo Michael Sandel, um filósofo dos mais festejados hoje em Harvard, e agora traduzido no ano de 2012 para o português. E esse livro ele tem um título bem sugestivo, Que Dinheiro Não Compra. O Michael Sandel ele vem e faz algo que nos choca. A sensação que todos nós temos quando a gente termina a leitura desse livro é de que nós estamos perdidos, efetivamente perdidos. A última página do livro ela abre uma reflexão em todos nós no sentido de que o dinheiro compra praticamente tudo hoje em dia. E ele dá exemplos absurdos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os pais estão pagando para os filhos lerem mais. Então, hoje, em vários estados, as escolas e até mesmo os pais pagam por produtividade do aluno. Empresas estão comprando o direito de poluir o meio ambiente. E ele dá dados objetivos, as fontes de onde são tiradas essas notícias. Barrigas de aluguéis por vários países aí, total liberação, compra-se uma barriga de aluguel. E por aí vai. Inúmeros exemplos onde o Michael Sandel diz e nos comprova textualmente que o dinheiro compra tudo. Isso já dá para ter uma ideia da relação com o tema que eu estou dizendo, que o dinheiro efetivamente compra tudo. Imaginem a situação de desvantagem hoje de uma autoridade. Vamos pegar um caso, um promotor de justiça como eu de carreira. Eu não seria hipócrita de dizer aqui que eu ganho mal. Eu acho que eu ganho bem, se comparado com a média da população brasileira. Mas, por outro lado, se analisarmos o potencial de aliciamento de uma organização criminosa para que eu possa difundir o meu conhecimento para o mal, é enorme. Qualquer organização criminosa razoável tem condições de pagar o dobro a um membro do Ministério Público, a um juiz ou a um policial. Isso é fato. E com isso, nós estamos chegando num tema que é estritamente relacionado também, que é a corrupção. A corrupção se alastrando cada vez mais. O Estado não investe na maioria das instituições, as instituições estão quebradas. E não é porque eu estou na casa da Polícia Federal que eu vou dizer isso, porque eu digo isso em todos os lugares que eu vou. Eu fico chateado quando você está dando uma aula, principalmente em pós-graduação, que começam a metralhar a polícia. Que polícia não presta, que polícia é corrupta. E eu digo, é uma polícia que não presta, corrupta, que você liga na primeira emergência. E mais que isso, muitas vezes um policial se corrompe, principalmente, a Polícia Federal é uma polícia um pouco diferenciada, ao meu ver, em termos de estruturação. Mas nós temos polícias de estados e que recebem verdadeiras esmolas. E aí vai se criticar que o sujeito faz um bico de segurança à noite ou que ele se corrompeu? É muita hipocrisia. Então, hoje,
O mundo conspira a favor da corrupção. Mas não é só a questão financeira, e eu vou mencionar daqui a pouco, é a questão também da falta de ética, da falta do saber o que é moralidade dentro do serviço público. Isso tudo contribui para um cenário caótico. Pode passar, por favor? Então, o Sandel basicamente faz esses questionamentos. Se deve haver uma lógica moral no mercado, nas relações de mercado, se o dinheiro relativamente é isso mesmo que se prega, que se compra tudo, e eu concluo que sim, que o dinheiro praticamente compra tudo e todos. Eu vi o professor Werner fazendo a exposição dele sobre o adido policial e comentava até com o professor Sandro. A função do adido, a importância, né, de um adido policial. E eu fico imaginando, será que se recebe de uma forma tão de modo a blindar a sua eventual corrupção para uma organização criminosa que necessite daquelas informações? Então são cargos tão importantes e que eu vejo uma discrepância tão grande, eu não vejo como o Estado conseguir dar o incentivo. E o incentivo hoje ele é financeiro porque as pessoas dependem de dinheiro. Sob esse aspecto, estamos todos nós extremamente vulneráveis. Juízes, promotores, advogados, defensores públicos, todos que exercemos um cargo público, estamos hoje vulneráveis. Porque basta que tornemos um alvo de atração de uma organização criminosa para que sejamos aliciados. Eu não tive ainda a grata insatisfação de ser cooptado. Mas eu tenho colegas no Ministério Público que trabalham comigo que já receberam propostas. Conheço policiais, inclusive federais, que já me relataram que receberam propostas. Não aceitaram. Mas as propostas existem. E elas são tentadoras. Então, já imaginem a gravidade que é hoje as organizações criminosas terem tentáculos dentro de todos os poderes da República. E é o que efetivamente acontece. A se pensar o contrário, que não existe isso, vamos esperar o Papai Noel dia 25 para sentar com ele e brindar o Natal? É isso que nós temos que fazer. Porque é uma realidade que só não acredita quem não quer. É uma situação caótica que assusta e que vai levar ao mais grave, na minha opinião. E eu converso muito isso com amigos policiais, com amigos juízes, com amigos promotores do Ministério Público. A sensação de impunidade, de falta de confiança, que já está começando a surgir dentro das instituições. Ao ponto que vai chegar a acontecer o que acontece hoje no México. E eu conversei com o professor Edgardo Buscaga, que o professor Guedes deve conhecer, na minha opinião, das pessoas que mais conhecem de crime organizado. Isso já acontece no México. A desconfiança das autoridades. Será que, em 2003, quando eu disse daquele bilhete que me acharam que eu estava inventando, que eu estava fantasiando, será que vão achar também que eu estou fantasiando e trabalhando uma tese de pós-doutorado de um assunto banal, ao afirmar que daqui 10 anos eu não vou ter coragem de conversar com o meu colega promotor de justiça que trabalha ao meu lado? Que eu não vou ter coragem de confidenciar com o juiz que trabalha comigo, ou com o policial que era da minha confiança? Será que é muito pensar que daqui 10 anos nós vamos estar totalmente numa era da desconfiança? Leiam um livro chamado Confiança, do Francis Fukuyama. Vocês não vão dormir. Vocês vão ficar a noite inteira pensando, e pior que ele disse é verdade. Então esse é o cenário de preocupação futura, porque se não se conseguir reverter esse quadro, e é uma reversão complexa e difícil, nós vamos entrar, não na era do risco, na era da incerteza, da mentira, da desconfiança. Pode passar, professor. Está muito ruim, eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Essa parte do crime organizado, eu vou pular porque os colegas que passaram antes aqui falaram brilhantemente, e quem tiver interesse, nós estamos lançando um livro e aproveitar para fazer
o lançamento aqui. Eu acabei de receber uma ligação no intervalo da Juruá dizendo que o nosso livro sobre a Lei 12.850, Organizações Criminosas, está já pela Juruá. Em janeiro já está à venda. Vai ser um livro fantástico. São 3 doutores em Direito que escreveram sobre suas teses de doutorado o respectivo livro. Então, ficou um livro muito bacana. Eu acho que quem comprar vai gostar muito. Então, vamos pular essa parte. Pode passar, professor. Tá. Como é que se chegou nesse tema da reconfiguração cooptada do Estado, ou seja, da infiltração do crime organizado nas entidades governamentais? Isso a gente pode começar a buscar o início na noção de captação, captura do Estado, ou captação do Estado, que é um fenômeno de corrupção sistêmica e que tem estudos na área da economia. Todo esse estudo ele começa no ano de 2000 com 2 autores chamados Hellman e Kaufman, que escrevem sobre a captação do Estado e dizendo, de uma forma muito básica, sobre esse conceito, e afirmando que, quando ocorre de indivíduos, grupos ou empresas começarem a ter uma posição muito ativa de manipulação na formulação de leis, decretos, regulamentos, visando alterar as políticas públicas com o fim de obter benefícios e lucros privados, começou-se a despertar para esse tema. Ou seja, uma empresa ela começa a subornar políticos para que esses políticos, por exemplo, promulguem uma lei que venha a facilitar o ganho de lucros de uma determinada empresa. Então, um grupo lá, empresarial, ele tem interesse em uma regra tributária nova que vai ser útil a ela, suborna-se a classe política e é votada essa lei que vem a beneficiar esse determinado segmento. Isso é a captura, famosa captura do Estado, que é muito bem estudada na área de economia. E aqui eu deixo um questionamento: será que isso que eu estou falando acontece? Grupos empresariais que fazem a compra através do suborno de parlamentares para que possam votar daquela forma, para que a lei venha a beneficiar os seus interesses, os interesses de ganho de lucro da empresa? A captação do Estado ela tem uma característica muito interessante, porque quando se tenta a captação, não se usa nem de violência nem de coação. É o que os marginais na cadeia costumam dizer, na moral, né? É tudo na moral, na conversa, no suborno, e se consegue todos esses objetivos. Ou seja, o instrumento-chave chama-se suborno. E aí surge, mais recentemente, um panorama que nós podemos chamar de reconfiguração cooptada do Estado, que é uma forma mais grave de captação do Estado. É um degrau a mais. Porque até então estávamos falando de um grupo empresarial que manipulava através do suborno, comprava políticos e eles votavam uma lei que iriam beneficiar o determinado grupo que comprou. Agora vai mais além, porque a reconfiguração cooptada do Estado, que é a infiltração da delinquência organizada dentro das entidades governamentais, ela aproveita toda essa estrutura da captação do Estado e agrega alguns valores interessantes. Primeiro, a participação de indivíduos ou grupos sociais legais e ilegais. Até então nós estávamos falando de empresas legais. Agora entram as organizações criminosas. Os benefícios perseguidos não são só de caráter econômico, como na captação do Estado. Entra outros benefícios, por exemplo, penal. Obtenção de benefícios penais. Aí alguém pode imaginar, mas qual o benefício penal? Vamos lá com um exemplo bem interessante. Pablo Escobar, famoso Pablo Escobar na Colômbia. Sabiam que o Pablo Escobar comprou o parlamento colombiano no sentido de que eles nunca editassem, enquanto ele estivesse vivo, uma lei de extradição? Pablo Escobar conseguiu evitar que se promulgasse uma lei de extradição que iria prejudicá-lo nos seus negócios e ele poderia ser efetivamente extraditado. Então, benefícios penais também. E buscam, além do benefício econômico, do benefício penal, uma legitimação social. As organizações criminosas hoje, que praticam esse tipo de reconfiguração cooptada do Estado, querem também um reconhecimento da sociedade. Ou seja, querem que haja uma aceitação
por parte da sociedade. Isso pode parecer, às vezes, uma situação um pouco absurda. Vamos fazer um gancho aqui, já está quase esgotando meu tempo, mas eu acho que é importante. O caso das UPPs no Rio de Janeiro. Em muitas palestras, né, o aluno tem muita essa curiosidade e pergunta mesmo: professor, o que o senhor acha das UPPs no Rio de Janeiro? Eu falava: olha, eu tinha um discurso. Eu achava um projeto interessante, até o Beltrame esteve lá no nosso Ministério Público para falar sobre isso. Mas o dia em que eu fui visitar uma tia no Rio de Janeiro, e que todos da casa saíram e eu me atrasei para almoçar, e eu almocei junto com essa funcionária dela, uma empregada doméstica, e eu fiz essa pergunta tão singela a ela, o que ela achava das UPPs, eu mudei um pouco meu posicionamento. Porque ela me relatou, falou: doutor, melhorou um pouco. Mas o senhor sabe que hoje, se eu precisar de um médico, eu tenho que ficar 1 ou 2 dias na fila do posto de saúde? Antes não, a gente tinha tudo aqui dentro. O senhor sabia que se eu estivesse passando fome e precisasse de uma cesta básica, eu não precisaria descer lá na prefeitura, ficar dias aguardando e às vezes nem voltar com a cesta básica. Eu tinha a cesta básica na hora que eu queria. A gente tinha muita violência, mas nós tínhamos proteção. Esse é um relato de uma pessoa simples, mas que, a bem da verdade, expôs que talvez tenha mudado só a figura. E aí começam a aparecer os casos agora de corrupção, das pessoas que estão hoje mandando lá. Eu não gosto de falar que são policiais que estão lá, não, porque eu acho que estou denegrindo os outros policiais. Mas tem maus policiais lá hoje. Ela me relatou casos terríveis, que eu não gostaria nem de mencionar. Então, isso tem uma ligação também para a gente entender essa questão da legitimação social. E um outro fator muito grave, ligado à reconfiguração cooptada do Estado, que são as alianças políticas. É o pior de tudo. É o financiamento das campanhas políticas. Isso no Brasil tem muito. Mas nós não chegamos no patamar do México. O professor Edgardo Buscaglia me mandou um material provando para mim que 65% dos processos eleitorais no México hoje estão viciados com a reconfiguração cooptada do Estado. E eu pergunto, será que, a continuar do jeito que está, nós seremos um novo México da vez? Eu não tenho dúvidas. Porque a manipulação hoje, ela já acontece. E acontece, às vezes, por grupos muito pequenos, que eu não sei nem se poderíamos chamar de organizações criminosas. O problema no Brasil, e eu não sei se os colegas aqui, principalmente os policiais, vão concordar comigo, é que até pouco tempo atrás havia uma teimosia, inclusive da polícia, do Ministério Público, da magistratura, de reconhecer que nós temos organizações criminosas no Brasil. Quantas vezes eu já bati boca com um policial, com um juiz? Mas temos sim. O que não se pode é querer comparar um PCC com uma máfia, como a Camorra. Quantos anos, né, professor Guedes? Quantos anos que a Camorra existe? Mas, por outro lado, basta estudar um pouquinho. E tem um livro publicado, se não me engano, pela Saraiva agora, uma tese de doutoramento sobre o PCC, de uma menina fantástica, professora em São Paulo, que você vai ver que o PCC tem muito mais estrutura do que qualquer um de nós pensamos. Já está provado e noticiado, e a polícia sabe disso, as ramificações e contatos espúrios com países como Paraguai, Bolívia, Colômbia, envolvendo tráfico de armas, tráfico de drogas. Então nós temos sim, só que temos uma organização que começou pequena, e como diz o professor Walter Maierovitch, para mim um dos maiores conhecedores de crime organizado no Brasil, o PCC nos últimos anos ganhou musculatura. Achei legal esse termo que ele usou. Ganhou musculatura. Era um menino franzino. O PCC hoje ganhou musculatura. E ao ponto de ser temido e até fazer com que autoridades negociem com eles. E eu não vou dizer que o exemplo que está sendo gravado, mas todo mundo sabe de negociações de autoridades com o PCC. Isso foi noticiado pela imprensa. Vamos negociar com o PCC para parar de matar policiais. Isso é fato. Então a situação, meus amigos, é muito mais grave do que pensamos.
Pode passar, eu já vou terminar agora. Pode passar. Pode passar mais uma? Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um livro, os colegas que são interessados em crime organizado, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que esse livro que foi lançado há poucos dias atrás, do Edgardo Buscaga, vai mudar a concepção do que é o crime organizado, porque, pelo que eu conversei com ele umas 2 ou 3 vezes, ele falou, olha, agora eu resolvi falar tudo o que eu acho do crime organizado, usando o exemplo do México, que é um modelo que vai ser atingido por muitos países. Esse livro está prometendo dizer coisas que até hoje não foram ditas, porque vai analisar o que aconteceu com o México e já fazendo uma previsão de que, se não se abrir os olhos, todos nós seremos sucursais mexicanas. É um livro que saiu agora e que promete, sem sombra de dúvida, mudar o cenário da análise do crime organizado. Pode passar? Só uma observação, outra coisa que eu percebi também, eu estive no México para conhecer essa realidade de perto, e o professor Buscaga também foi muito feliz numa entrevista que ele deu na televisão mexicana. Prenderam agora em julho esse senhor chamado Miguel Ángel Trevino, chamado de Z40, que é o líder do Los Zetas. Los Zetas, para quem não sabe, isso eu escutei da boca de vários professores na Espanha, na Itália e mesmo no México. Los Zetas hoje é uma máfia de narcotraficantes que faz balançar qualquer cartel colombiano, qualquer máfia italiana. Eles têm o maior respeito. Hoje é o grupo mais temido a nível mundial, chama-se Los Zetas, que atua no México. Esse sujeito é o chefe, que foi preso agora em 15/7. E o professor Edgardo Buscaga deu uma entrevista dizendo que grande ilusão achar que prenderam o chefe e que o Los Zetas vai acabar. Inclusive, ele usa um exemplo bem interessante. Grande empresa no mercado. A empresa quebra porque o presidente morreu? Nenhuma empresa quebra se o seu presidente morreu. Tem toda uma estrutura prontinha para emergência. E as organizações criminosas não são diferentes. Então ele dizia nessa entrevista recente que ele deu na CNN mexicana, não esperem que isso vá amenizar o problema do Los Zetas. Vocês prenderam o chefe, mas embaixo do chefe tem muitos outros chefes. Pode passar. E eu termino aqui dizendo a gravidade dessa infiltração do crime organizado nas instituições. Isso debilita o sistema econômico, vai prejudicar a cada um de nós na nossa vida cotidiana. Há uma perda de incentivo, de falta de vontade por parte de todos nós, autoridades, do cidadão que vai perder credibilidade na justiça, nas instituições. Esses são os efeitos talvez piores. Pode passar. E o que eu acho, depois de muito pensar, e que eu propus ao meu orientador, e vai ser publicado dessa forma, porque eu acho que é o correto. Quais seriam as formas de tentar se prevenir esse fenômeno? Vocês vão ver que não é fácil. Eu estou apresentando formas de prevenção. Não estou dizendo que vai funcionar. Resgate do caráter ético da função pública. Se você conversar com funcionários públicos de qualquer instituição, um número mínimo sabe o que é caráter ético da função. Nunca tiveram acesso ao conceito de ética. Falham as instituições, todas, polícia, Ministério Público, magistratura, ao não tratar nos seus cursos preparatórios de ingresso e depois posterior nos cursos de formação, nessa questão da valoração ética do profissional. Nós não aprendemos isso na escola mais. Não se aprende isso dentro das instituições. Ou seja, a formação ética e moral está relevada a segundo plano. E se nós não começarmos a tratar essa questão com seriedade, de nada vai adiantar dobrar o salário de ninguém. Vai se continuar partindo para a corrupção e para a cooptação. Melhores incentivos aos funcionários públicos e fortalecimento da confiança. Enquanto o Estado não chegar na conclusão de que alguns profissionais têm que ser muito bem remunerados, porque exercem funções extremamente importantes e funções que não podem ser objeto de compra, nós vamos estar diante dessa situação caótica.
Por que o Canadá, por exemplo, tem um índice baixíssimo de corrupção policial e judicial? Porque se recebe muito bem. Porque se recebe muito bem. Então, é uma prova de que se pagar bem o funcionário, e mais que pagar, incentivá-lo também. Incentivá-lo. Eu costumo muito fazer palestra para policiais militares no estado lá de Goiás, e eu, na frente dos comandantes, eu costumo perguntar para eles: vocês são incentivados todos os dias aí, quando vocês têm aquelas reuniões de vocês lá? Não, é só crítica e cobrança. Não somos incentivados. O ser humano não aprendeu que nós vivemos motivados por incentivo. Se você tiver um problema grave hoje, alguém aqui tiver um problema grave hoje, e chegar em casa, a sua esposa, o seu filho, um amigo, chegar e falar: você vai resolver esse problema, você resolve o problema amanhã. Pelo contrário, se ninguém falar nada, ou se te desmotivar, você vai para o buraco. Então falta confiança. Passar confiança aos funcionários que elaboram, principalmente na persecução penal. E fomenta as escolhas certas em momentos de indecisão. Há um outro livro também que me foi indicado por esse professor português, e eu devo muito a ele, chama Nudge, N-U-D-G-E, Nudge, a escolha certa. Nudge em inglês quer dizer um empurrãozinho. E esse livro, basicamente, ele trata de esclarecer para você que nós erramos muito nas nossas escolhas na vida. E que esses erros, às vezes, podem provocar mal, não só para nós, mas para muita gente. Então, nós temos que ser mais preparados com relação às escolhas certas. E é legal esse livro, ele já está em português, esse livro é fantástico, porque as primeiras páginas do livro, o autor coloca lá 2 mesas e pergunta qual delas você compraria. Aí você olha uma e você fala: essa é bonita, essa é feia. E você decide: eu quero a primeira. Quando você vira a página, ele te prova que era uma ilusão ótica, que as duas são do mesmo tamanho. E você fala: que perto eu passei de uma escolha errada. E aí vai. Então são livros fantásticos, e por isso eu confidenciava ao professor Manuel Guedes o tanto que eu fui feliz de encontrar esse colega português que está me ajudando muito nas pesquisas, e se Deus quiser, quero publicar esse livro no ano que vem, e aí nós teremos aí condições de passar para o público essa questão, não em poucos minutos, mas de uma forma bem mais profunda, citando exemplos de como acontece isso. Pessoal, infelizmente, meu motorista aí deve estar na porta esperando. Eu tenho um voo para Palmas agora, eu entro em sala de aula às 6 horas, vou até 10h30. Então eu estou em cima da hora, infelizmente, mas eu estou aberto aí, se a Polícia Federal, as demais instituições precisarem da minha ajuda e quiserem contar com a minha ajuda, eu estou aí à total disposição. O senhor quer fazer alguma pergunta? Pois não. Isso há quanto tempo atrás? Ou seja, o senhor me leva a uma conclusão. O bilhete que eu vi já era velho, antigo.
Muito bom. E aí, eu termino minha exposição aproveitando e agradecendo a contribuição que o senhor fez, deixando uma pergunta. Aonde estão essas pessoas hoje? Aonde estão essas pessoas que podem ter sido financiadas por organizações criminosas? Pessoal, muitos conseguiram ingressar, eu tenho certeza absoluta. E continuam ingressando. Infelizmente. Então, eu agradeço mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui, professor Sandro. E estou à disposição quando precisarem de mim. Muito obrigado por tudo.